Olá, meus queridos irmãos, amados do Senhor, amados do Criador, do nosso Pai Celestial. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Passando aqui para deixar mais uma vez algo da palavra de Deus muito importante, graças a Deus, que essa semana eu estou com, não sei se o verbo está certo, não sei se eu estou ou se eu estive ou se eu estou tendo, né? É bastante tempo, graças a Deus, para gravar vídeo com mais frequência essa semana, devido a estar em casa, não é? Irmãos queridos, graças a Deus, estou alegre, feliz com todos os irmãos da graça. Comigo não tem esse negócio. Se um fala uma coisa, outro fala outra coisa, alguém está em guerra, ou alguém está querendo arrumar confusão dentro da própria graça, mas eu agradeço a Deus primeiramente, depois pelos irmãos da graça, os ensinadores da graça, que não caem nessa, né? Nós temos um foco, nosso foco é levar o estudo da palavra de Deus de acordo com aquilo que o Senhor nos permite. Querido, nesta manhã, claro que antes de pedir que você deixe o seu like, né, no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e também ative o sininho de notificações. E use a aba dos comentários para você comentar, né, bastante o seu ponto de vista também. Compartilhe conosco, né? Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, eu não sei tudo sobre graça, sobre Bíblia, não sei. Eu apenas sou um estudante da palavra e eu quero aprender cada dia mais. A vida, nessa vida aqui, é um eterno aprendizado, né? Uma escola eterna. Nunca ninguém vai poder dizer que sabe tudo, não é? Porque ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo é o nosso eterno, o nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso, né, eterno Criador. Meus queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra bastante maravilhosa. Eu quero começar em Gálatas, no capítulo 3, para você entender de uma vez por todas como que o sistema religioso eles usam de má fé para enganar os seus comandados. Você sabe que o sistema religioso não respeita o vernáculo da língua portuguesa. Você sabe que eles não estão nem aí, não é? Não estão nem aí para o vernáculo da língua portuguesa. Apesar da língua portuguesa, o vernáculo dá bastante recurso para a gente entender a palavra, mesmo assim, eles conseguem enganar os incautos. Mas quem são os incautos? Justamente as pessoas que não gostam de estudar a palavra, nem sequer tem noção de que a gramática do português tem que ser levada em conta quando se estuda a Bíblia. Por exemplo, Gálatas 3, a partir do versículo. Vamos ver a partir do versículo 12. Gálatas 3, a partir do versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas, dois pontos, o que fizer essas coisas terá que viver por ela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma das coisas que eu quero te abrir os olhos, em primeiro lugar, é que na língua portuguesa existe três pessoas no discurso: primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Pode ser tanto do plural como do singular. A primeira pessoa, ela se refere, o que é a primeira pessoa? Do plural, por exemplo. Eu li aqui, ó, Cristo nos, Paulo se inclui, é a primeira pessoa.
resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Primeira pessoa do plural, nós. A primeira pessoa, nesse caso, é aquele que fala. Portanto, é o emissor. Aquele que fala é o emissor. São pronomes de primeira pessoa, entre outros, né? Por exemplo, existe eu, nós, me, mim, comigo, conosco, meu, minha, nosso, nossa, né? Então, esta, isto. Então, quando nós encontramos aqui, nesta palavra, nesses versículos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Observe, por que Paulo está dizendo que Cristo, ele tinha se feito maldito por eles? Mas os judeus eram amaldiçoados? Porque para Cristo se fazer maldito pelos judeus, então os judeus eram amaldiçoados? Na segunda pessoa do plural, que nesse caso é vós, não é? Mas aqui não encontramos vós. Paulo ele se inclui e fala, maldito por nós, fazendo-se maldito por nós. Porque não é a segunda pessoa. A segunda pessoa é aquele com quem se fala. Por exemplo, se Paulo estivesse falando, fazendo-se maldito por vocês, ele estava se isentando de culpa. Então, ele estava se referindo a um grupo. Então, a segunda pessoa é aquele com quem se fala. A segunda pessoa. Então, se nesse caso, o receptor, né? Quem estaria recebendo. Então, são pronomes da segunda pessoa. É tu, vós, te, ti, contigo, convosco, não é? Teu, vosso, esse, essa, isso, entendeu? Então, nesse caso aqui, nós vamos aprender por que Paulo diz Cristo se fez maldito por nós. Os judeus eram amaldiçoados? Vamos encontrar isso na própria palavra? Você sabia que você está carregando um fardo que não é seu? Você sabia que dentro da religião evangélica, eles colocaram, os líderes religiosos colocaram sobre você uma carga que não é sua, um crime que não é seu, uma transgressão que não é sua? Mas como assim, Mober? Por que Paulo disse que Cristo se fez maldito por eles, pelos judeus? Por quê? Cristo se tornou maldito no lugar deles. Abre em Deuteronômio, capítulo 27. A partir do versículo 11, você já encontra aqui 12 maldições. Preste atenção no capítulo 27 de Deuteronômio, a partir do versículo 11. Claro que eu não vou ler tudo, não. Mas vou ler um pedacinho só para você entender. 27 de Deuteronômio, a partir do versículo 11. No mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estas são as 12 tribos que estão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan, Naphtali. Os levitas vão testificar a todo o povo de Israel em alta voz e vão dizer, eu não vou ler as 12 maldições, eu vou ler uma, e você em casa
Você estude e tire as conclusões. Primeira maldição. Maldito o homem que fizer imagem de escultura. Presta atenção na palavra maldito de Gálatas 3 e a palavra maldito em Deuteronômio capítulo 27. Maldito. Aí a segunda maldição, versículo 16, maldito. A terceira maldição, versículo 17, maldito. E vai até o versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras da lei para cumprir. E todo o povo dirá amém. Aí a partir do capítulo 28, nós temos aqui, eu enumerei, meus queridos. Eu enumerei aqui. As bênçãos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu enumerei aqui. Aí, a partir do capítulo 28, versículo 15 em diante, vem aqui outra vez as maldições, que dá um número de 52 maldições, que vai do versículo 15 de Deuteronômio até o versículo 68. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que os judeus não sabiam que desobedecer a Deus, nesse caso aqui, do capítulo 28, a partir do versículo 1, você acha mesmo que os judeus não sabiam que desobedecer a ordem de Deus aqui, claro que está se tratando das leis cerimoniais, não é lei moral, é cerimonial. Você acha que os judeus, eles não sabiam que isso aqui era um crime, essa desobediência? Por que que Paulo diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se fez maldição por eles? Ou seja, como que Cristo se tornou maldito no lugar dos judeus? Cristo pegou toda a responsabilidade para ele. Tudo aquilo que recaía sobre os judeus, no que diz respeito à desobediência, então Cristo pegou para ele e falou: deixa que eu assumo essa dívida. Eu vou comprar essa briga. Eu vou comprar essa confusão. Eu vou comprar essa deficiência dos judeus. Eu vou comprar que eles não conseguem obedecer. Então, o bom da língua portuguesa, quando você leva em conta realmente que Paulo usa aqui em Gálatas a primeira pessoa do plural, Cristo se tornou maldito por nós, ou seja, Paulo usa a segunda pessoa do plural. Claro que quem transliterou, quem editou, transliterou, né, colocou ali, porque do original, a primeira pessoa, e Paulo diz que Cristo se tornou maldito por nós. Você sabia, meu querido, o que eu quero dizer com isso tudo? Que a religião evangélica, os líderes religiosos, eles querem que você compre uma briga, ou que eles querem que você assuma uma dívida que não era sua. Quando você entra numa denominação evangélica, quando você entra dentro de uma religião, quando você entra dentro de um sistema religioso, a primeira coisa que eles te apresentam é os dogmas da igreja deles. Eles te apresentam ali o quê? Vem aquele livro deste tamanho, eles falam assim, ó, isso aqui é o estatuto da nossa igreja. Eles falam da nossa igreja. Aqui, qual é o estatuto, meu querido, da nossa igreja, da igreja aqui? Ele fala, ó, tem que frequentar os cultos, se não pagar dízimo, não tem oportunidade, se ficar um tempo sem pagar dízimo, vai ser excluído, tem que se batizar nas águas, vai ter que usar terno para subir no púlpito, não é assim que eles falam? Vai ter que obedecer ao pastor, tem que ser fiel ao ministério, tem que fazer. Então isso é o quê?
Isso é os mesmos rituais que aconteciam lá nas leis judaicas, os rituais. Meu querido, uma coisa que eu quero que você preste muita atenção é quem que regulamentava a obediência e a desobediência às leis judaicas. Era justamente o Sinédrio. O Sinédrio dos judeus equivale ao STF, Supremo Tribunal Federal, aqui no nosso país. O Sinédrio era constituído de 71 pessoas. Lembra de Números, capítulo 11? Lembra de Êxodo, capítulo 18? Aonde começou ali a instituir o Sinédrio, tanto em Números, capítulo 11, quanto em Êxodo, capítulo 18. Quando chega na época de Jesus Cristo, né, Nicodemos era o presidente do Sinédrio. Tanto que João capítulo 3, Jesus chama ele de mestre dos judeus. Você é príncipe, em algumas traduções príncipe, em algumas traduções mestre, não é? Jesus fala assim, você é mestre em Israel, é príncipe dos judeus e não tem noção do que eu estou falando. Na época que Jesus ensinou a Nicodemos, ele não entendeu quase nada, mas depois o próprio Nicodemos se converteu sim, que ele foi junto com José de Arimateia tirar o corpo de Jesus da cruz, ou seja, Nicodemos entendeu depois e se converteu, não é, ao cristianismo. Então o que eu quero dizer? Por que Constantino reergueu os templos físicos? Por que Constantino reergueu aquilo que Cristo profetizou, que aquilo que Cristo tinha falado, né, capítulo 24 de Mateus, que ia ruir o templo físico? Por quê? A partir da cruz, ninguém precisava mais ser mandado, ser governado por uma instituição humana para se achar filho de Deus. Então, aquele templo que existia os sacrifícios lá dentro, comandado pelo o sacerdote, sumo sacerdote, ruiu, deixou de existir. Então, no Concílio de Nicéia, você vai pesquisar, Constantino, quando reergueu tudo de novo, é justamente para acontecer o que você está vendo aí. Quando um pastor, um líder religioso, eles levantam 4 paredes e chamam de igreja para colocar você lá dentro, é justamente para mandar na sua vida, é justamente para governar a sua vida, é justamente para se achar o dono da sua vida, é justamente para dizer que eles estão trabalhando em nome de Deus. Mas por que Cristo se tornou maldito por eles, os judeus? Porque eles não conseguiam obedecer as leis cerimoniais judaicas. Então, olha o tanto de maldição que a Bíblia ela mostra. Maldito será na cidade, maldito será no campo. A maldição é se eles não obedecessem. E nós sabemos que os judeus não tinham condições de obedecer. Você estuda em casa, capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 1, que são as bênçãos, até o versículo 14, e as maldições do versículo 15 até o versículo 68. Maldito será na cidade, maldito será no campo, não é? Maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrar e maldito serás ao sair. O Senhor te enviará praga, confusão. Então você viu tanta maldição. Jesus olha, Deus olha melhor, e fala assim, é impossível esse povo obedecer tantas regras. Aí Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo, meu querido, era aquele tempo. O mundo era aquela situação, não é o mundo, o reino da terra,
hoje, como não sei nem quantas nações existem, né? Mas existem muitas nações. Mas na época que Deus amou o mundo de uma tal maneira, não se referia ao mundo que hoje existe. Era o mundo que existia, as nações que existiam na época, principalmente os judeus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, o mundo que a Bíblia se refere não é o mundo cósmico, é o mundo aion, não é? Era aquele mundo que existia, aquelas pessoas que existiam naquela época. Então, Paulo, quando diz isso aqui, Cristo se fez maldito por nós, então ele se inclui e fala assim, por mim também. Então a igreja evangélica, o sistema religioso, eles querem que você carrega uma culpa que não é sua. Meu irmão, nós nunca tivemos embaixo de maldição. Nós, os gentios, século 21, nós nunca estivemos debaixo de maldição. Paulo usa a primeira pessoa do plural, nós. Ele está falando aquele povo, os judeus, eles daquela geração, nunca se refere a mim e a você. Mas alguém pode perguntar, irmão Alberto, mas a Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos eram aqueles que já existiam. Eu existia. Você existia quando Paulo escreveu isso? Não, porque todos pecaram. Mas o que era pecado? Se você acha que você está incluído nesse inteirinho, a Bíblia diz que pecado, 1 João 3, 4, capítulo 3, versículo 4, pecado era transgressão da lei. Você está vendo aqui? Deuteronômio, capítulo 27 e 28. É isso que era transgredir lei. Os judeus não conseguiam obedecer às leis cerimoniais. Então o Sinédrio, ele foi constituído para regulamentar isso aí. Aí vem a religião evangélica, se ergue de novo, os templos físicos, e quem são os sacerdotes e sumos sacerdotes do século 21? Eles se acham. Já tem denominações aí que ressuscitou o ministério sacerdotal. Você sabe de quem eu estou falando. É assim que eles agem. Por que eles fazem isso? Entra dentro de uma instituição evangélica e vai e tire a conclusão se você tem vida própria. Negativo. Não tem. É isso, meu querido. É isso que eu quero falar com você. Então você percebe como que a religião, eles te enganam? Examine na sua Bíblia o que era a transgressão da lei, o que era pecado. Quem estava debaixo de maldição por desobedecer às leis cerimoniais não era eu e nem você. Nós não éramos nascidos e nem somos judeus de nascimento. Quem estava debaixo de maldição era os judeus. Era os judeus. Não era eu nem você. Nós já nascemos livres, abençoados. Deu para entender, meu querido? Como que a religião, eles te enganam? Agora, resta você escolher entre a Bíblia e o que o homem ensina. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Meu querido, muito obrigado. É isso que eu queria deixar para você. Claro que você vai estudar mais e mais em casa, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de pedir para você. Quando você estudar a Bíblia, respeite.
a gramática do português, pelo menos isso. Respeita. Aí você vai entender o que é a classificação dos pronomes, pronomes pessoais, não é? As pessoas do discurso, quando você lê a Bíblia, quando você estuda, né? Então, existe vários pronomes, existe, né, muita coisa boa para a gente aprender quando se respeita o vernáculo português. Tá bom, meu querido? Então, graça e paz e tenha uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Graça e paz. Amém.